O dinheiro seria o maior culpado por todo o mal que existe no nosso mundo? Talvez isso tenha, de fato, feito uma única família causar todo o mal do nosso planeta. Você já ouviu falar da família Rothschild? Se nunca ouviu, saiba que essa é uma família com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que é impossível calcular toda a fortuna deles. Há quem acredite que o motivo disso seja algum pacto Illuminati, e que justamente por isso eles sejam os principais culpados por todo o mal que existe no mundo. E se isso for verdade? Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? Bom, antes de mais nada, você precisa saber um pouco mais sobre eles. Você provavelmente não encontrará fotos ou menções dos membros da família Rothschild nas colunas sociais ou em comentários da revista Forbes. Estranho, não é mesmo? Na verdade, não é, pois existe uma explicação para isso. Essa é uma família de banqueiros de origem judia alemã. Ela está entre as famílias mais ricas de todos os tempos. E sua fortuna é algo impossível de calcular. Hoje, ela está espalhada entre inúmeros herdeiros, o que dificulta ainda mais a tarefa de estimar o quanto eles têm de patrimônio. Há algumas pessoas que arriscam estimar o patrimônio dos membros, mas nada realmente oficial. Os cálculos mais modestos indicam que eles, juntos, possuem cerca de 350 bilhões de dólares, algo em torno de 1,5 trilhão de reais. Outros chutes menos conservadores chegam a dizer que eles possuem 1 trilhão de dólares em patrimônio, ou seja, mais de 4 trilhões de reais. Seja lá qual for, só sabemos que é muito, muito dinheiro. Para se ter uma ideia dessa fortuna, Joseph Safra, o fundador do Banco Safra, é o homem mais rico do Brasil. Ele possui uma fortuna de 24 bilhões de dólares. Agora, faça um comparativo. Os Rothschild modernos vivem em diferentes países do mundo. E hoje em dia, muitos deles se dedicam a outras atividades, bem distantes dos negócios bancários. Alguns administram arquivos históricos em museus, enquanto outros salvam as geleiras do aquecimento global, por exemplo. Mas como eles começaram a fortuna e porque muitos acreditam no mal por parte deles, eu explico. As primeiras gerações dessa família viviam em um imóvel onde, na porta, havia uma descrição apresentando uma águia dourada e um escudo vermelho. Isso lá nos séculos XVIII e XIX. O símbolo representava o nome da família, pois em alemão, Rothschild significa algo como escudo vermelho. A partir daí, se originou o sobrenome, que até hoje é associado a fortuna e poder. No século XVIII, Amschel Meyer Rothschild abriu um banco em uma cidade na Alemanha. Esse negócio foi repassado aos seus 5 filhos. Os jovens apresentaram um grande talento para a administração e desmembraram o que era apenas um banco em 5 partes, cada uma em um canto da Europa. A harmonia entre eles era tanta que cada banco era comparado a um dedo de uma mão. Eles desenvolveram a própria rede de correspondências para facilitar o acompanhamento de tudo o que acontecia no mundo. Na época, informação precisa e rápida era o maior diferencial numa corrida em busca do sucesso. Para se ter uma noção das estratégias do grupo, eles aumentaram a fortuna durante a famosa Batalha de Waterloo, entre França e Inglaterra. Ao saber rapidamente que a Inglaterra estava vencendo, Nathan Rothschild começou a vender ações na Bolsa de Valores de Londres, indicando que o cenário era crítico para os ingleses e que a tendência era de queda nas ações. Assim como o banqueiro, diversas outras pessoas começaram a vender suas ações, fazendo com que o índice caísse de forma bruta.
o que permitiu que Rothschild comprasse outras ações mais baratas para revendê-las depois, obtendo um enorme lucro, pois o país estava, como falei antes, vencendo a guerra. Isso tudo só foi possível por causa da informação precisa. O clã, digamos assim, cresceu tanto que no final do século XIX já controlava praticamente metade do mundo. Os Rothschild financiaram, com sua fortuna, o exército japonês durante a Guerra Russo-Japonesa. Eles investiram na criação de um trem-bala na Europa e várias outras coisas. O nome Rothschild se tornava aí o sinônimo de riqueza. Com o passar dos anos e chegada do século XXI, o clã dos Rothschild conseguiu expandir ainda mais seus negócios. O produto mais famoso e rentável deles atualmente é o Chateau Lafite Rothschild, um vinho luxuoso. Na etiqueta, presente na embalagem, está o rosto de Edmond. Todo esse poder fez com que diversas teorias da conspiração envolvendo os Illuminatis e os Rothschilds surgissem. Hoje, elas circulam na internet, contendo vários vídeos e documentos que possam falar um pouco mais sobre essas histórias. Muitas pessoas acusam os membros da família de envolvimento com os Illuminatis, para obter a fortuna e poder que têm há séculos. A crescente foi tanta que o clã foi considerado, por um tempo, como os donos do mundo, inclusive do bom gosto, pois tinham um grande apetite por peças históricas e artísticas. Para se ter uma noção disso, o famoso Museu do Louvre foi criado a partir da coleção de obras pessoal de Edmundo de Rothschild. Esse homem teria sido um dos mais poderosos e glamourosos de todos. As teorias afirmam que o envolvimento deles com os grupos Illuminati se fortaleceu, para que mantivessem sua fortuna pós-Segunda Guerra Mundial. Ficou sem entender a ligação? Bom, o declínio da riqueza e do poder dos Rothschild começou no início do século XX. Nessa época, os negócios estavam começando a ir mal, o que provocou grandes perdas. Perdas essas que eles não podiam sofrer. Durante a Segunda Guerra, as coisas pioraram ainda mais. Eles tiveram que fugir para os Estados Unidos por causa da grande perseguição aos judeus na Europa. Nesse momento, tinham que apelar para não perder tudo e acabar com todo o império construído por seus antepassados. Depois de passar por todas essas coisas, há quem acredite que eles tenham perdido tudo. Mesmo não sendo considerada mais a família dona do mundo, como já foi, eles permanecem entre as famílias mais ricas de todo o nosso globo terrestre. Uma grande parte, que como eu disse antes não pode ser calculada, ainda foi mantida. As teorias, então, ganharam ainda mais força em dezembro de 1972, quando a família decidiu dar uma festa. Mas não foi qualquer festinha, não. Eles realizaram um grande e um tanto bizarro evento. Era uma festa fantasia para os membros do clã e amigos mais próximos. O tema chamou a atenção por ser surrealismo, além de contar com diversas pessoas extremamente ricas e poderosas na época. Essa celebração tornou-se o evento que mais marcou o possível envolvimento deles com os Illuminatis. A festa aconteceu no Château de Ferrières, um castelo construído pela família na França, próximo a Paris. A bizarrice começou ainda no convite, que foi escrito de trás para frente, de forma que, para conseguir ler o conteúdo, os convidados tivessem que ficar em frente a um espelho. O convite não revelava muita coisa além do local da festa, o tipo de traje a ser usado e a data. No dia do evento, o castelo foi iluminado com luzes cor âmbar, dando um ar ainda mais sombrio. Os convidados tinham a impressão de que o castelo estava em chamas a todo momento. A recepção era feita com pessoas trajando roupas de gatos, o que aumentou ainda mais os rumores Illuminatis, ou em envolvimento com cultos satânicos. Entrando no castelo, havia teias de aranha,
penduradas no teto. E os visitantes precisavam passar por um labirinto infernal, como foi descrito. Após isso, as pessoas eram conduzidas por outros gatos até uma nova sala, onde eles eram recepcionados pela dona da casa, Marie-Hélène de Rothschild. Depois de todo esse tour, eles eram finalmente levados ao salão de baile onde a festa estava acontecendo. A festa contou com fantasias extremamente medonhas e convidados famosos, como o rei do surrealismo, o artista espanhol Salvador Dalí. Ele foi ainda o responsável pela criação de algumas fantasias que estavam naquela festa. Você está vendo aí algumas imagens das fantasias e já pode imaginar o motivo pelo qual eles foram acusados de envolvimento com Illuminatis. Se você já ouviu falar sobre a ordem dessas pessoas, já viu que as teorias apontam o grupo de comandarem o mundo. Eles poderiam estar agindo de todas as formas, inclusive sendo os culpados pelas desgraças que já aconteceram ao nosso planeta, até mesmo as 2 guerras mundiais. Por esse motivo, a família, por ter sido a mais poderosa do mundo e ainda possuir uma fortuna que alguns acreditam ser trilionária, pode ter sido a principal culpada pelas coisas que o nosso mundo já enfrentou e pode continuar lidando. É uma história bastante estranha e chocante. Os caminhos nos levam a acreditar em tudo isso. E se for verdade? Até a próxima.